Olá, olá, eu sou a doutora Patrícia Campos Ferraz e esse é o podcast Nutrição, Exercício e Saúde. Estou aqui recebendo a doutora Milene Ferreira novamente, que nós escutamos no episódio passado. Agora nós vamos conhecer o lado geriatra dela. Ela falou como fisiatra, como ela tem 2 formações, a gente já sabe. A gente vai bater um papinho agora sobre a questão da geriatria. Então, muito obrigada, Milene, por você ter aceitado esse convite de novo. E então a gente já sabe toda a sua trajetória, a sua formação, mas eu queria saber assim, o que te chamou depois da fisiatria, o que te chamou para geriatria, que é um pouquinho diferente, assim. Eu costumo dizer que hoje eu não consigo separar as 2 especialidades, né? Eu entendo como uma coisa única. Por quê? A geriatria me trouxe o olhar clínico e a fisiatria me trouxe todo o olhar funcional e as ferramentas de tratamento que a geriatria não me permitia usar, né? Por exemplo, no tratamento de dor, por exemplo, todo o entendimento do trabalho de uma equipe interdisciplinar, né? Então, elas se complementaram. Desde que eu finalizei o meu primeiro ano de clínica médica, eu tinha o desejo de trabalhar com o envelhecimento. Na época não existia residência de geriatria e gerontologia. Né? Não sou tão novinha assim, Não, nem vamos entrar nessa parte. Mas na época não existia a residência, né? Então, eu comecei a trabalhar com idosos ainda dentro da fisiatria, na época ajudando inclusive a montar o primeiro ambulatório de reabilitação do idoso e etc. E depois seguindo na especialização, que aí passou a se ter a especialização em geriatria e gerontologia na Escola Paulista de Medicina, e eu consegui, na verdade, fechar essa formação, né? Quer dizer, elas são muito complementares. Devo isso a um professor, Dr. Danilo Maziero, que hoje é muito óbvio isso, né? Entender isso, mas na época foi muito visão deste professor que me colocou neste caminho. Ele falou: Milene, faça essas 2 especialidades que lá no futuro, porque ele já entendia desse envelhecimento populacional, né? Você vai ser um profissional mais completo no futuro. As pessoas vão precisar de quem entenda tanto dos aspectos clínicos quanto dos aspectos da incapacidade, né? Então acho que foi mais mérito dele até do que meu, porque a gente sempre tem, né, Paty, os anjos que vão colocando Sim, os inspiradores. a gente no caminho, né? E hoje eu tento, né, fazer muito dos meus alunos e residentes a fazer essa complementação de formação, porque eu sinceramente não vejo as 2 coisas separadas, sabe, mais hoje. Sim, é verdade, né? E a gente está falando aqui. Espera só um pouquinho. Puxa um pouquinho mais o microfone para perto de você. Mais pra frente. Isso. Então, continuando aqui, eu queria que você falasse, você tocou num ponto importante aqui, que é o envelhecimento populacional. Explica pra gente o que está acontecendo. O envelhecimento populacional ele vai ser o maior evento social do século XXI, né? Hoje a gente já tem 20 milhões de idosos no Brasil. Em 2050 é previsto que você tenha o dobro de pessoas idosas em relação a crianças. Né? Meu Deus! O que está acontecendo? Existem vários fenômenos, né, para esse envelhecimento populacional, mas eu acho que os principais, né, que estão fazendo a gente viver mais. A vacinação, né? Eu acho que a gente não pode esquecer disso, trouxe a gente até aqui, né? E a gente precisa reforçar isso, Sim. né? Vacinação, acho que o entendimento da população em relação ao que aos pilares de uma vida saudável, né? Então as pessoas estão se preocupando mais com esse cuidado, com a prevenção, né? Então as pessoas estão procurando apoio médico e de equipes de saúde antes de se ter a doença, né? Então isso é um fenômeno que vem ajudando nesse
envelhecimento e, obviamente, desenvolvimento de terapêuticas para doenças que antes, infelizmente, não existiam tratamento, né? Então, hoje, muitas doenças que eram fatais no passado, hoje se transformaram em doenças crônicas, né? Absolutamente administráveis, tratáveis, né? E a pessoa consegue ter uma vida com qualidade com essas doenças, né? Acho que esses são os 3 fenômenos principais que estão fazendo com que a população viva mais, Sim. né? E socialmente, eu acho que também a questão de se priorizar muito a inserção no mercado de trabalho ou os estudos, né? Você percebe que a maioria das pessoas está deixando para a maternidade, paternidade, assim, para depois dos 35 anos, né? E optando por não ter filhos ou ter poucos filhos, 1 filho, 2 filhos, diferente de gerações anteriores, né? Que se tinha. Então, tem países da Europa, acho que a França é um país que até subsidia, né, casais para ter 3, 4 filhos porque na Europa, até Sim. se você souber pode complementar, mas na Europa acho que esse é um problema sério, né? Sim. Sim, sim. Sim. Então, por isso que até a imigração é importante para esses países, né, para renovar um pouco a população e de tudo. De fato, existe uma redução da natalidade também, Sim. né? Mas este fenômeno no Brasil hoje é explicado principalmente pelo aumento da expectativa de vida. Entendi. E assim, o que vai acontecer? O país, o Brasil, sendo um país de pessoas mais velhas, que mudanças sociais a gente pode esperar, assim, que advém desse fenômeno, né? Esse é um desafio enorme, né? Eu acho que vem... a gente precisa, né, ter cada vez mais políticas públicas que ajudem nessa questão da saúde, né, que invistam mais nos aspectos de prevenção, né, para evitar, de fato, o ônus do envelhecimento, né? Porque se você não envelhece de uma forma satisfatória, né, isso acaba tendo um peso social muito grande, né? Quem vai cuidar desses idosos, né? Como que o nosso sistema de saúde vai suportar essa carga, né, de doenças crônicas. Então, assim, existe essa responsabilidade, eu acho que de todos, né, mas uma responsabilidade pública aí de garantir esse envelhecimento de uma forma adequada. Eu acho que uma outra mudança cultural, né, que precisa ser feita e já está caminhando para, né, que é a questão do tempo de trabalho, né? Sim. Então, assim, a gente tem que entender que as gerações que estão nascendo agora, por exemplo, pode ser que elas vivam 140 anos. Existem estudos apontando para isso, Meu Deus. né? Então, não dá mais para a gente considerar aquela trajetória que antigamente a gente imaginava, né? Que eu vou nascer, né? Vou estudar, aí vou ter uma profissão, né? Aí vou me aposentar e pronto, e vou morrer, né? E depois de 10 anos você morre. Né? Essa jornada linear dessa maneira não dá mais para ser considerada com o aumento da expectativa. Agora você pode ter várias carreiras, várias profissões, numa mesma vida, né? Sim. Você não precisa parar tão cedo, você não deve parar tão cedo, né? Então, essa questão da permissão, né? Que eu falo que é cultural, da gente estimular, da gente valorizar a mão de obra das pessoas mais maduras, isso é muito importante. Né? Nossa, isso é muito interessante porque essa cultura hoje, principalmente no mundo corporativo, ela leva ainda a gente para esse lugar que você tem uma data de vencimento no mundo corporativo, que é 55, 56 anos de idade. Depois é muito difícil alguém ficar no mundo corporativo com essa idade. E aí eu venho do mundo corporativo também, né? Fiquei lá 14 anos. Essas pessoas com muita experiência vão saindo e vão abrindo seus próprios negócios, as suas consultorias, as suas mentorias para jovens executivos. E eu percebi com eles, antes da gente falar nesse assunto, né? Eu falei, olha só a forma deles se renovarem, deles passarem o conhecimento deles adiante e deles continuarem úteis, né? Então, quando você tem entusiasmo por algo que você faz, aquilo é prazeroso, não é um peso, né? Nossa, eu vou trabalhar numa coisa horrível que eu não gosto nada, vou me aposentar logo,
porque eu não quero mais pensar nisso. Não, a gente tem que fazer as coisas com prazer, com entusiasmo e ao longo da vida se dá a chance de mudar, que é bem o que você falou, né? Exato. Pra exato, gente ser longevo, né? Então, acho que a gente tem que sempre estar planejando, né? E não esperar chegar o momento dessa aposentadoria, por exemplo, para falar, e agora eu vou fazer o quê? Né? Quer dizer, isso tem que ser planejado antes, né? Hoje, um cenário muito comum que a gente vê em consultório, principalmente em homens, interessante isso, né? Porque eu acho que a mulher, ela tem, às vezes, multifacetas, né? Além do trabalho formal, ela tem o trabalho de casa, ela cuida da vizinha, do cachorro, né? A gente já tem isso no DNA. Então, ela sente um pouco menos, não que ela não sinta, né? É um fenômeno independente aí, mas um pouco mais dos homens, né, que às vezes não tiveram esse planejamento do que fazer após essa aposentadoria, a gente vê com muita frequência neste momento de transição eles entrarem em depressão ou eles terem o start de alguma doença crônica ou de uma outra doença grave, né? Pelo fato de não saber o que fazer, né? De não ter planejado como que eu vou continuar me tornando produtivo, ativo, né? Então, é muito importante a gente falar sobre isso para que as pessoas se planejem antes, né? Então, não é na hora, agora eu vou me aposentar, vou fazer o quê? Né? Porque isso não é uma coisa só que a gente percebe no dia a dia de consultório. Existem estudos mostrando isso, né? Até, por exemplo, o fenômeno mesmo das demências, né? Está muito relacionado com a inatividade cerebral, né? Com o fato de eu não estimular o meu cérebro, né? Então, eu preciso continuar estimulando o meu cérebro. E é como você falou, com coisas que tenham, né, propósito de fato para mim, né, que me façam acordar de manhã com vontade de construir algo, de fazer algo, né? Tem que ter motivação. É muito bonito falar, não é fácil colocar em prática, né? Mas a gente precisa ter essa consciência de que não pode deixar para depois o planejamento, né? A gente tem que estar planejando isso desde já, né? E é legal porque assim, isso demanda, na verdade, uma certa reflexão das pessoas para esse próprio projeto de vida, né? E eu acho que assim, ninguém ensinou isso para nós, nossa geração, na escola. Mas eu vejo agora meu filho de 14 anos, lá eles já estão conversando sobre isso. Então, quer dizer, assim, cada pessoa tem... Intuitivamente, a gente tem uma linha que nos guia ao longo da nossa vida e vai guiando as nossas escolhas. Mas essa linha é curta, culturalmente, para nós no Brasil. Ela termina, entre aspas, com a aposentadoria. Então, agora, por exemplo, com os nossos filhos... eu não vejo essa geração, por exemplo, se dedicando a um trabalho só, uma carreira só, trabalhando de carteira assinada 40, 50 horas, para quem quer que seja. Eu acho que tudo vai mudar, inclusive essas relações no mundo corporativo, porque as pessoas não vão mais querer esse jeito de entregar o tempo delas, né? E então, eu acho que eu vejo nisso tudo, né, nessa questão do aumento da expectativa de vida na população, uma oportunidade de uma grande revolução, vamos dizer assim, de como a gente lida com o nosso tempo, com o nosso trabalho, com o nosso corpo, com nossas expectativas, né? E uma pergunta que eu queria te fazer, assim, o que uma pessoa tem que fazer para estimular o cérebro? Que estímulos ela poderia dar, além do físico que a gente já falou, mas intelectualmente falando, assim, o que você orientaria seus pacientes a fazer? A gente fala que a gente tem que estar sempre se desafiando, desafios novos, tá? Isso vai desde coisas simples, então, por exemplo, eu todo dia vou para o meu trabalho e paro o carro na mesma vaga do estacionamento. Então, eu passar a parar em outros lugares daquele estacionamento, até para eu forçar meu cérebro, onde que eu parei meu carro hoje? Né? Então, desde coisas muito simples como essas, né, até atividades mesmo de desenvolvimento, né, que passam por coisas do cotidiano. Então, por exemplo, uma pessoa que gosta de cozinhar, mas se ela também ficar fazendo sempre a mesma receita, aquela que ela domina, que ela faz de olhos fechados, ela não está estimulando o cérebro dela. Então, se ela começa, não, hoje eu vou fazer um polvo que eu nunca fiz, uma receita, né, que vai me desafiar que eu nunca fiz, isso é muito importante, né? Ou mesmo no trabalho, ou aprender coisas novas. Então, eu não sei falar inglês, vou fazer um curso de inglês, não sei falar francês, vou fazer... Então, assim, você está desafiando o seu cérebro,
né? Viajar, né? Viajar, você se depara com situações inesperadas o tempo todo, né? Você não sabe o que vai, né, te encontrar lá, então você tem que lidar com situações, né, imprevisíveis. Isso estimula muito o cérebro, né? Então a gente não precisa ficar só na palavra cruzada, né? Boa! Né? Muito boa. Porque, né, quando você fala prevenção de Alzheimer, palavra cruzada, não, pode fazer, tudo bem, mas assim, é além disso, né? Recentemente, agora me fugiu a data, a gente teve aí o Dia dos Avós, né? A gente comemorou o Dia dos Avós. E só essa relação intergeracional também ela é desafiadora, né? Então você também ter a própria uso da tecnologia para quem não está afeito a isso, né? Então se colocar, não, eu vou aprender, vou mexer, vou. Então são desafios novos. É isso que a gente precisa fazer para manter o cérebro, porque o cérebro ele depende de variabilidade de estímulo. A rotina ela é importante para muitas coisas, né? Mas para o cérebro a gente precisa de vez em quando de se desafiar, né? Só a rotina, só a mesma coisa todos os dias, aquilo que eu já faço de olho fechado, não estimula. É engraçado, você tocou aqui em 2 pontos importantes. Isso é uma conversa que eu tenho muitas vezes com a minha mãe. Minha mãe foi professora, assim, da rede primária a vida inteira, então sempre leu, estudou, deu aula e tudo. Mas aí, depois da aposentadoria, eu brinco com ela, mãe, você lê sempre o mesmo tipo de livro, você tem que ler um assunto que você não sabe nada, para mudar um pouco o vocabulário, porque ela já reclama da memória, ela já sabe, ela vai falar, as palavras estão fugindo, ela tem 73 anos, ela tá super bem, até falei no outro episódio sobre ela fez recentemente uma artroplastia de joelho, tá ótima, tá super boa. Mas aí essa questão neurológica a gente conversa um pouco, né? E ela tá lá na palavrinha cruzadinha, mas eu disse a mesma coisa. Falei, acho que não é só isso, não. Mas aí eu aprendi, na época que eu trabalhava no Grupo Pão de Açúcar, fiquei lá muitos anos, eu aprendi com o próprio Abílio, ele sempre fomentou, assim, pesquisas na área, ele teve, né, por interesse próprio, e trouxe uma pesquisadora do Colorado, eu não vou lembrar o nome dela agora, para fazer uma palestra para os executivos e fazer colaboração aqui no Brasil e tal. Enfim, a mulher apareceu lá no Pão de Açúcar e eu fui assistir a palestra dela no anfiteatro. E foi um arraso. Isso tem, sei lá, uns 20 anos, 15, 20 anos atrás. E ela foi uma das primeiras pessoas que tocou nesse assunto, assim, da importância, por exemplo, de você aprender uma língua nova, de tocar um instrumento, ainda que você nunca tenha tido contato com música na vida. E aquilo ficou na mente. Você faz um esporte, domina aquele esporte, vai fazer outro. Sei lá, a vida inteira você correu, vai jogar um squashzinho ali. Obviamente que tem que fazer um preparo para isso, para não se machucar, mas a questão da bolinha, da incerteza, do movimento, é tudo diferente, né? E aí, contando um pouquinho assim, da minha experiência pessoal, agora eu já estou com 51, vou fazer 52 logo mais, e eu falei, quer saber, faz tempo que eu não toco nada, tem um tecladinho parado na minha casa, tem um violão ali que está olhando para mim, eu falei, eu vou voltar a estudar esse negócio. E não é que é bacana, porque assim, eu me sinto uma criança, eu tô lá catando milho no piano, não, é um teclado de 60 teclas, mas tipo, dá pra brincar. E essa experiência tá me fazendo muito bem, porque, sabe, recordar, eu já sabia, mas eu tinha esquecido, recordar como é que você lê toda o pentagrama mesmo, né, toda a partitura, E eu falei, gente, olha isso, mão esquerda, mão direita, tem que coordenar. E agora tem que cantar junto, como é que eu faço? Mas, assim, eu tô percebendo que essa tarefa tá ficando cada vez mais fácil, que eu tô conseguindo, assim, realizar isso com um pouco mais de facilidade. E eu achei um caminho. Falei, eu tenho vontade de passar uns 8 anos estudando isso. Não digo para dominar o instrumento, mas para trilhar esse caminho que é novo. Sim. Né? E aí abriu outras conexões, assim. E fora que a música, eu não sei se você tem alguma experiência com os teus pacientes com isso, mas eu acho que a música em especial, ela tem um poder terapêutico enorme. Sim. Enorme, sim. Né? Tanto que existe a musicoterapia, né? Que é uma área da saúde que a gente, inclusive, usa como arsenal terapêutico. Eu não sabia disso. Olha que legal. Não, eu sou fã de musicoterapia, principalmente para pacientes com depressão e ansiedade e pacientes com transtorno de memória, né? Porque a música ela fica arquivada, e até para pacientes com AVC, por exemplo, que tiveram problemas de linguagem, porque a música ela fica arquivada num lugar específico do cérebro,
né? E que quando você tem problemas neurológicos diversos, é o último lugar que você tem perda. Então, você consegue, ativando essa área, ajudar em outras funções, né? Então, a musicoterapia, ela tem um espaço enorme aí dentro da medicina, né? Então, olha que interessante, você falou isso, que eu não sabia, essa é uma informação nova, e eu estava me lembrando desses shorts que a gente vê aí nas mídias sociais, de uma senhorinha de 90 e poucos anos, parece que com a memória e cognição assim muito comprometidas, e o neto fazendo um vídeo dela, vendo, ela foi bailarina profissional na juventude, e ela dançava A Morte do Cisne. Então ele colocou para ela, sentadinha na cadeira, o vídeo de uma outra bailarina dançando A Morte do Cisne. Na hora que ela via o vídeo, ela começava a fazer os movimentos da coreografia que ela tinha. E é uma mulher que, assim, cognição super comprometida, e aquilo estava vivo dentro dela. Então agora você me explicou o porquê. Então, como é importante a gente pensar, planejar a forma como a gente vai envelhecer. Então, ter uma atividade física regular, e aí atividade física, pelo que a gente estava falando aqui, é cuidar assim, da sua parte cardiovascular, da sua capacidade pulmonar, mas muito importante, tão ou mais importante do que isso, é cuidar da parte muscular. Então, eu não sei como que teus pacientes te falam, né? E assim, olha, eu odeio musculação, não me peça para fazer musculação. Peço, sim. Você não gosta, começa com pilates, vai, né, dar uma acordada aí na musculatura, mas não tem como fugir da musculação, sabendo dos motivos né, dos benefícios que ela tem. Então, assim, tem que fazer musculação regularmente, acredito que você fale isso para os teus pacientes também, né? E cuidar do cérebro, a ginástica do cérebro. Ginástica do cérebro. E lembrar que a atividade física, ela não trabalha só o físico, né? Ela trabalha o cérebro, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para os... a gente entra e sai de congressos relacionados à memória, né? Alzheimer, demências, e assim, evidência número 1 para prevenção e até dentro do tratamento, atividade física. Né? Porque para eu fazer qualquer movimento, eu primeiro preciso planejar o movimento, né? E aí eu estou trabalhando o meu cérebro, né? Então, se eu vou com a perna direita, com a perna esquerda, como é que eu faço aquilo? Isso é o cérebro, né? Então, a atividade física, ela não é desconectada da atividade cognitiva. Né? Então, quando eu faço uma atividade física, eu estou trabalhando o meu cérebro. Né? E quando a gente olha, por exemplo, a gente está falando muito aqui de memória, né? Para os fatores causais de demências, o sedentarismo e a inatividade física é um deles. Nossa, isso. Né? E olha, a gente está falando do sedentarismo, que é a principal causa-morte, como a gente tinha falado anteriormente no mundo, uma das, né? E quantos problemas a gente resolve quando a gente consegue ter uma vida fisicamente mais ativa. E é muito desafiador falar assim, disso nos dias de hoje, onde as pessoas têm um tempo de tela cada vez mais elevado, desde crianças e adolescentes até ao idoso, eu acredito que... Porque é muito mais cômodo ele ficar lá no sofazinho dele, ou vendo a televisãozinha, como os mais antigos, ou quem já domina o celular, ficar lá brincando no celular, e esquecer que tem que mexer o corpo, né? Sem dúvida. Não, a gente vai e volta no exercício, né? Porque não tem jeito. Não tem jeito. Porque hoje, eu até brinco com os pacientes, às vezes eles chegam com uma pessoa com várias queixas, né? Seja queixa de dor, de fadiga, hipertensão, quero perder peso, depressão. Então, uma única pessoa com várias queixas, e aí eu brinco com eles. Parece mentira o que eu vou falar agora, mas o único remédio que consegue ajudar em todas essas queixas que você me trouxe é o exercício, né? Porque melhora sono, melhora toda a parte cardiovascular, melhora meu humor, melhora meu cérebro, né? Então não tem muito como a gente fugir, não tem como fugir. E o exercício é remédio, né? Sim, o exercício é remédio, quer dizer, isso com o conjunto das outras coisas. Agora, assim, como eu te perguntei na questão da fisiatria, na parte da geriatria, tem alguma coisa na nutrição que vale muito a pena investir, principalmente pensando na função cerebral
Eu não sei, assim, se... Eu confesso que eu não estou estudando tanto a parte neurológica, assim, né, ultimamente. Mas tem alguma coisa mais recente que você tenha visto em congresso que você gostaria de falar aqui, assim, que te chamou a atenção? Do ponto de vista cerebral, a gente não tem ainda um grande caminho dentro da nutrição, né? Estuda-se ômega 3, ômega 6, né? A própria dieta do Mediterrâneo, mas a gente ainda não tem uma questão nutricional. Vida saudável, sim, isso sem dúvida. Especificamente para a memória, né, que a gente está falando mas um aqui. suplemento, uma coisa que de fato a gente tem uma evidência científica, né, que sustente a prescrição de um suplemento específico para a memória, isso a gente ainda não tem, né? Saindo do campo memória e falando até um pouco do que a gente falou da outra no outro vídeo. A questão músculo, proteína, né? A gente tem que lembrar que, primeiro, existe uma tendência natural da gente ter uma perda muscular com o nosso envelhecimento, né? Além disso, a gente começa a absorver menos proteína com o passar da idade. E, por ironia do destino, muitos idosos passam a comer menos proteína, passam a ter um hábito de comer menos ao longo da vida, por N questões, né? Ou por uma questão de dentição, alguma questão oral, ou mesmo porque às vezes moram sozinhos e tem preguiça de fazer uma comida só para eles, né? Sim. Então ficam no lanchinho, é mais fácil comer o carboidrato, né? Que é mais fácil de preparar, o macarrão, o pão, enfim. Então, esses aspectos vão fazendo, ao longo do envelhecimento, a pessoa comer menos proteína. Então, no momento que ela mais precisa. No momento que ela mais precisa. Então, eu como menos, absorvo menos, e é a hora que eu preciso mais, né? Sim. Porque a gente precisa do músculo para envelhecer bem. E não existe músculo sem atividade e proteína, né? Sim. É lógico que muitos idosos precisam de um olhar profissional para a prescrição dessa proteína, né? Porque se você tem uma insuficiência renal, né? E outras condições, às vezes você precisa de uma dosagem adequada, né? Não que ela não possa, mas precisa de uma prescrição de um especialista em relação a essa proteína, né? Mas ela, independente disso, ela não vai deixar de ser uma prioridade. Sim, né? E eu vejo isso sempre, né, com os meus pacientes. Eles falam exatamente isso que você pontuou. E à noite, né? Esse é o problema, porque assim, tem o jejum do sono. Nesse jejum induzido pelo sono, a gente vai ter uma degradação de proteína muscular que não é pequena e que é pior se não houver ingestão de proteína antes do momento de se deitar. E tem artigos até mostrando, né, que se o indivíduo um idoso toma 20 gramas, por exemplo, de proteína em pó, que pode ser caseína, que é até barato, acessível e tal, já muda esse cenário, né? E, então é uma coisa que para quem pode, às vezes a pessoa tem um refluxo, alguma coisa que demanda um outro cuidado, mas é muito importante essa questão de fazer a proteína presente em todas as refeições, mas à noite antes de se deitar, né? Sim. E como você falou, né? Lembrar que para quem não pode, por algum motivo, não consegue ingerir a proteína a partir da alimentação, existem os suplementos, né? Sim, que você falou, por exemplo, da dentição. Às vezes é uma boa alternativa, porque não existe limite, é fácil de preparar, a pessoa pode consumir sem essa limitação e cumpre muito bem a função de aumentar o aporte proteico, né? Sim. Então, olha quantas coisas a gente tem que fazer para envelhecer bem, né? Então, ter motivação para fazer algo que te desafie sempre, né? E realmente estar sempre buscando novos desafios. Nunca deixar de lado a capacidade de aprender. Quando a pessoa... Às vezes a pessoa jovem faz isso por N motivos, né? Que ela se põe naquela posição, já vi tudo que eu queria, já aprendi tudo que eu queria, não tenho mais nada que aprender. Quando você se põe nessa posição, que você se fecha para todas as novidades da vida, isso é terrível. Sim. Né? Neurologicamente falando, eu acho. Então, cuidar de ter coisas que te desafiem, que te motivem, os bons relacionamentos, o bom estilo de vida, uma atividade física regular e orientada.
e que seja, né, de vários tipos diferentes. O cuidado com a alimentação, que tem que ter proteína para o indivíduo idoso envelhecer de forma boa. E esses estímulos neurológicos diversos, né? Seja por a língua, o vocabulário, a viagem, a musicoterapia que a gente falou. E olha quantas possibilidades a gente tem de trabalhar, porque é o que você falou, assim, a gente vai chegar fácil até o 100, né? E as gerações que estão vindo atrás vão viver ainda mais. Sim. Então, toda a forma da gente lidar com o tempo e com o que a gente pode fazer nessa vida vai mudar rapidamente ao longo dos próximos anos. Né? E você vai ter muito trabalho. E uma coisa que você falou que é fundamental é a gente trabalhar essa consciência desde a infância. Sim. Né? Você tocou aí nos seus filhos e tudo. Porque a gente não está falando... a gente está falando da época da vida mais longa. Sim. Né? Que era a mais curta, agora virou a mais longa, Exato, na verdade. Né? Então, a gente não está falando de uma pessoa, a gente está falando de uma fase da vida que todos nós, se Deus quiser, viveremos, né? Uhum. E é uma fase que tem que ser muito bem-vinda, né? Então, a gente precisa trabalhar isso desde a infância, né? Sim. Esse é um processo. O envelhecimento não é uma fase, ele é um processo que começa quando a gente nasce, né? Sim. Então, esse entendimento disso, o respeito a isso, né? Precisa ser trabalhado desde realmente idades menores, né? Sim, isso que você falou foi muito importante, adorei. Olha, chegamos ao fim de mais um episódio, a gente nem viu o tempo passar e queria, né, ficar falando mais aqui. Então, eu te agradeço muito, Milene, obrigada pela sua colaboração valiosa aqui, muito obrigada à Clínica Move, né, de novo pelo apoio, e nós nos vemos no próximo episódio. Obrigada, pessoal, até mais.